Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda a esta aula, onde nós vamos falar sobre sistemas e controles de iluminação, em especial nas minuterias. Vamos conhecer um pouquinho como que elas funcionam e aonde a gente poderia colocar dentro dos nossos projetos, tá? Sistemas e controles de iluminação são o quê? Equipamentos que ligam, desligam e controlam o nível de luminosidade e temperatura de cor dos ambientes. Existem alguns modelos que a gente pode, de sistemas e controles de iluminação, que a gente pode colocar em nossos projetos. Nem sempre o nosso cliente, ele consegue já colocar a automação. Então, a gente vai vendo dentro do leque de opções que a gente tem, o que a gente pode estar trabalhando dentro do projeto para deixar o projeto charmoso, interessante e proporcionar o que para o nosso cliente? Economia de energia e bem-estar. Dentro das opções de sistemas e controles de iluminação para os nossos projetos, a gente poderia ter então o quê? Os interruptores tipo liga e desliga, os sensores de presença, os controles de luminosidade, que são os dimmers, fotorrelés, controles lógicos programáveis, que são os timers, sistemas inteligentes de controle de iluminação, automação, sistemas integrados de iluminação natural e artificial, sistema integrado de temperatura de cor com o ciclo circadiano. Nesta aula, a gente vai falar das minuterias. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos saber a definição. A minuteria é um dispositivo elétrico que permite manter acesas por um período definido de tempo, as lâmpadas de ambientes como corredores, de andares, garagens e assim por diante, né? Representam uma economia de energia elétrica, porque as lâmpadas permanecerão ligadas somente quando necessárias. Então, vejam, além desses ambientes que foram citados como referência, corredores de andares, garagens, a gente pode também trazer ali para um projeto mais simples residencial, o corredor dos quartos. Eu costumo dizer que quando o casal tem crianças, a criança tem só o dedinho que liga os interruptores, não tem o dedinho que desliga. Então, às vezes, o corredor ele é um ponto que muitas vezes fica aceso, porque a criança acende para ir para o seu quarto, entrou no quarto e esqueceu que tinha que apagar essa luz, porque às vezes ele está em lugares, o quarto da criança fica no meio, e normalmente em corredores, quando a gente utiliza interruptores, a gente põe na entrada e no final do corredor, né, que é próximo lá do último quarto. Então, quem às vezes está no meio, né, fica ali um pouco sem essa opção. Eu poderia resolver trazendo um ponto de interruptor, como a gente já viu nas aulas de interruptores, tá? E trabalhar com interruptor intermediário. Mas nesta aula a gente está vendo sobre o papel da minuteria, né? Aonde que a gente colocaria? Então eu poderia pôr uma minuteria, que daí a gente vai ver que existem diversos modelos, tá? Daí você tem que ver quais são os fornecedores que chegam aí na sua cidade e tudo mais. Eles normalmente indicam que é, né, para acender a luz, e diferente do interruptor, que a tecla fica presa, né, que a gente daí tem que desligar apertando do outro lado, a minuteria ela é um pulsador, que faz lembrar muito o pulsador da campainha, que eu clico e ele já volta, tá? E na parte de trás é que está a programação que vai fazer com que a gente saiba que essa luz vai ficar acesa, às vezes, por 6 minutos. Então, ele já vem pré-definido ali do fornecedor quanto tempo vai ficar acionada. Então, vejam que a gente tem, né, dos conjuntos mais simples com conjuntos mais sofisticados, conforme a gente pode ver esta tecla ou esta daqui, que aparentemente parece simples, mas essa ela vem com um sinalizadorzinho ali para acender, para mostrar que ali é o comando do acionamento, que nessas outras opções a gente não tem ali esse sinalzinho de luminosidade. Então, cada fornecedor vai trazer as suas opções. Vejam aquele que te atenda, que esteja dentro da proposta aí do projeto de vocês. Voltando aqui na questão da minuteria, ela pode ser utilizada como, por exemplo, num corredor
residencial para que a criança, quando for dormir de noite, na entrada do corredor ela aciona, então a minuteria vai estar programada para ficar 6 minutinhos. Então ela vai para o quarto e ela fecha a porta, então o pai e a mãe pode ficar tranquilo que daqui um tempo, daqui 6 minutinhos, essa luz vai apagar. Então, a gente sabe que independente se esqueceu de voltar para apagar a luz, esse equipamento ele está ali com o tempo rodando e daqui a pouco ele mesmo apaga essa luz. Tá? Então, o papel da minuteria pode ser uma opção muito prática, né? É um equipamento simples, mas uma opção muito prática dentro do projeto que a gente pode colocar não só uma situação de corredor, mas olhar para esse projeto e ver se existe a necessidade de ter esse cuidado para estar trabalhando ali para proporcionar o que para o nosso cliente, né? Economia de energia e conforto e bem-estar. Tá joia? Espero ter contribuído, né, trazendo essas informações sobre as minuterias, para que você agora possa ter mais esta ferramenta como opção de controles de iluminação para o seu projeto, tá? Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.